E aí, pessoal, aqui é a Carol e nós chegamos então ao capítulo 27 do livro de Provérbios. E esse capítulo vai iniciar com o seguinte versículo que diz assim: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer, né? Somente quem sabe do nosso futuro é Deus. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios, né? De ser honrado pelos outros, de ser elogiado pelos outros, mas de sermos humildes em relação a falarmos de nós mesmos, né? A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja, né? Aqui eu fiz uma anotação que diz o seguinte: a inveja é considerada maior que o rancor e maior do que a fúria, né? A gente sempre entender quando a Bíblia faz essas comparações, que é porque uma coisa realmente é muito ruim, né? Então ela compara para que nós possamos ter esse parâmetro, né? Ter esse entendimento. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, né? Muitas vezes nós precisamos ferir no sentido, às vezes, de até falar alguma coisa que parece que vai ferir a outra pessoa, no sentido de ser uma verdade, do que falarmos coisas que na verdade não são reais, que vão somente trazer um engano para aquela pessoa, quando na verdade esse engano está sendo, né, multiplicando, sendo um inimigo que está multiplicando os beijos ali, os elogios, mas que na verdade é o inimigo, não é verdade, né? Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce, né? E aqui eu associei esse versículo com a palavra carência, que muitas vezes quem está carente por qualquer coisa se entrega até mesmo por uma coisa ruim, né? Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Esse versículo eu não tenho certeza se ele está exatamente igual, mas tem um versículo que, se não está igual, é muito parecido com ele, que nós já lemos em um outro capítulo, que é em relação à prudência e inexperiência, né? O prudente, ele vê o perigo, ele vê uma situação que pode causar dano e ele se afasta. O inexperiente não, ele realmente, às vezes, ignora ali, né? Quer viver do jeito dele, ignora o perigo e acaba sofrendo as consequências, como diz aqui. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos, cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Muito interessante como a Bíblia faz comparações em relação a essa questão de ser briguenta, né? De ser chata, no sentido assim, com a mulher, e realmente a gente sabe, né, que os homens também, existem homens que são muito irritantes, muito chatos, mas a mulher, às vezes, quando ela pende para esse lado da chatice, quando ela pende para esse lado de ser briguenta, realmente é uma coisa muito, parece que muito mais difícil de lidar, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Né? E aqui eu listei uma anotação que eu vou ler para vocês também. Em relação aos relacionamentos, uns com os outros, vamos sendo moldados, né? Vamos sendo afiados. Isso é interessante também da gente entender nesse versículo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra, né? Então aqui fala sobre a consequência do trabalho, a consequência do bom tratamento para com as pessoas. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são inacessíveis, são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem.
O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe, né? O homem que é muito aplaudido, a pessoa que é muito aplaudida, muito elogiada. Isso serve também como uma forma de provar, né? Provar a humildade dela, provar onde está o coração. Quem já não viu aquela frase que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Dê o elogio, dê a aprovação, dê o aplauso. Que você vai realmente estar provando essa pessoa, ver o que realmente de fato há dentro dela, dentro do coração dela, né? Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra, ou seja, aquilo que você tem, é sua responsabilidade zelar, cuidar, né? Seja cuidadoso, dê atenção. Aqui, novamente, quero trazer essa explicação de que se usava a linguagem da época, né? As comparações da época, que então faz a comparação em relação aos rebanhos, né? Quando o feno for retirado surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas, né? Então, na verdade, esses versículos que eu li agora tem uma relação com aquele versículo do versículo 23, né? Eu vou ler novamente. Esforce-se para saber bem como estão as suas ovelhas, como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. E aí fala, né? Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar suas servas. Ou seja, a consequência, né, de ser cuidadoso, né, ter cuidadosa atenção, se dedicar, ser cuidadoso com aquilo que você tem, vai lhe trazer um rendimento, como diz aqui no final do capítulo, no versículo 27, né? Capítulo 27, versículo 27, termina com o mesmo número. Que vai haver fartura de leite de cabra, você vai conseguir alimentar a sua família, por quê? Porque você foi cuidadoso, você cuidou, você zelou por aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, por aquilo que o seu trabalho, né? Deus proporcionou para você através do seu trabalho, tá bom? Eu espero que esses vídeos estejam abençoando a sua vida. Continue lendo, refletindo, meditando e continue relendo tudo que nós já lemos aqui, as explicações que foram dadas, e permita que o Senhor ministre ao seu coração sobre cada versículo, né? Medite individualmente sobre cada versículo, porque em cada versículo existe um ensinamento da parte de Deus para as nossas vidas, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida. Tchau, tchau.